Vamos agora falar um pouquinho sobre carboidratos. Carboidrato é um tema muito importante, que muita gente tem bastante dúvida e muito medo dele, né? Antigamente, o grande vilão era a gordura, então não podia se comer nenhum tipo de gordura. Claro que nós continuamos não comendo gorduras maléficas à saúde, então frituras, aquelas coisas empanadas, pingando óleo. Claro que isso continua sendo vilão, continua sendo proibido. Mas nós já sabemos que as gorduras não são os grandes causadores dos males, das doenças, principalmente quando falamos em gorduras do bem. Quais são? Azeite de oliva, coco, abacate, as castanhas, que são as oleaginosas. Então, esse tipo de gordura, ao contrário, ela é benéfica. Ela deve ser consumida, são ricas em ômegas que são benéficos à nossa saúde. Agora, nós temos que o grande vilão do tempo é o carboidrato, né? E tem muita gente fazendo ou achando que está fazendo dietas super restritivas de carboidrato, e isso é bem perigoso. Primeiro ponto, carboidrato é fonte de energia ao nosso organismo, e o carboidrato é fonte de energia ao cérebro. Olha só que importante. Então, sem carboidrato, ou com uma quantidade de carboidrato muito pequena, você não vai conseguir pensar, raciocinar, ter um bom desempenho nas suas atividades do dia a dia. Eu tenho certeza que muita gente já percebeu que quando tira muito carboidrato, além de ficar irritado, diminui o rendimento, né? É possível sim fazer uma dieta com pouco carboidrato e essa dieta, ela é benéfica à saúde de maneira geral. Agora é muito importante que vocês entendam que tudo o que não é gordura e proteína é carboidrato, ou seja, excluindo essas gorduras que eu falei para vocês e excluindo as carnes, carne vermelha, frango, peixe, ovo, o restante é tudo carboidrato. Então tem muita gente por aí achando que tá fazendo uma dieta com zero de carboidrato e não dá. E não está porque não dá. Não dá porque salada é carboidrato, fruta é carboidrato, legumes é carboidrato, então não dá para considerar como carboidrato só arroz, feijão, pão e macarrão. Praticamente tudo que nós comemos é carboidrato. Qual é a diferença? A diferença é índice glicêmico, ou seja, é o pico de insulina que você vai ter na sua corrente sanguínea quando você come o carboidrato. Então eu vou falar um pouquinho sobre isso. Nós temos um órgão dentro do nosso abdômen que se chama pâncreas. O pâncreas é responsável por produzir a insulina. A insulina vai para o nosso sangue cada vez que nós comemos alguma coisa, qualquer coisa. Tanto faz se é uma salada, se é um brigadeiro. Qual é a diferença? A quantidade de insulina necessária. Então, quando nós comemos alguma coisa muito calórico, muito pesado, com maior quantidade de carboidrato, vai mais insulina para o nosso sangue, para pegar essa glicose, este açúcar que nós consumimos, porque carboidrato e açúcar é sinônimo, é a mesma coisa, tá? O carboidrato se transforma em açúcar, então tudo bem que não é doce. O carboidrato se transforma em açúcar na corrente sanguínea. Então a insulina, ela é lançada para o sangue para retirar esse carboidrato, esse açúcar da nossa corrente sanguínea. E aí o que acontece? Um pico de insulina, um pico de açúcar, um pico de carboidrato vai causar uma reação cerebral de bem-estar, de prazer. Principalmente nós mulheres temos bastante prazer quando consumimos chocolate, quando consumimos doce, né? Então esse daí é legal pra gente poder entender. Dá aquela sensação de ufa, que gostoso, que bem-estar. Qual que é o grande problema disso? Primeiro, que excesso de insulina sendo jogada na corrente sanguínea acaba sobrecarregando o pâncreas. E o pâncreas sobrecarregado pode entrar em falência e aí ele não conseguir mais produzir insulina nenhuma. Isso daí é chamado de diabetes. Acho que vocês já conhecem essa doença, né? E esse já é um nível bem avançado de diabetes, quando o pâncreas entra em falência. Outro ponto principal. Quando a gente come carboidrato, que acontece esse pico de insulina, dá essa sensação de prazer, quando essa insulina está caindo, a quantidade de açúcar de carboidrato do sangue está caindo, como que isso é sinalizado para o nosso corpo? Poxa, come mais, tava tão legal, tava tão gostoso. E aí que entra num ciclo vicioso. Infelizmente, é o mesmo ciclo vicioso das drogas ilícitas.
você vai se viciando, porque você quer cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então, a pessoa que começa a fazer uma restrição, ela tem mais dificuldade nos primeiros dias. Fica sendo quase que um sintoma de abstinência mesmo. A partir daí o organismo se adapta, porque ele não está mais tendo picos de insulina. Então, quando não tem picos e baixas de insulina, é mais fácil seguir a dieta, é mais fácil seguir a alimentação. Então, não desista nos primeiros dias, tá bom? Então, o que eu queria falar para vocês? Evitem esses carboidratos que fazem pico de insulina, que são justamente pães, massas, macarrão, tudo que vai farinha branca e algumas das raízes. Então pensa nos carboidratos para facilitar a vida, tá? Pensa no que é raiz. Batata, batata doce, mandioca, mandioquinha, beterraba. Vamos num primeiro momento que você está melhorando a sua alimentação para evitar pico de insulina, para não ter erro, tirar isso daí, segurar um pouquinho, com exceção da cenoura, tá? E procura comer carboidratos que nascem em cima da terra. Então, eu costumo falar para os meus pacientes, o que nasce em cima da terra, pode comer, pode colocar uma quantidade meio que à vontade no prato. Dá uma segurada na mão nas raízes, tá? E tira completamente açúcar, farinha, doce, esse tipo de coisa. O que nasce em cima da terra, só para lembrar? Abóbora, abobrinha, berinjela, chuchu, tomate, vagem, pepino. Nós temos uma variedade aí de alimentos, graças a Deus, nossa natureza é abençoada. Então fica aí algumas dicas sobre alimentação, sobre carboidratos, sobre escolhas mais racionais. Isso vai fazer bastante diferença a curto prazo no seu peso, na sua composição corporal e a médio e longo prazo na sua qualidade de vida.